Olá, eu sou Raquel Martins e o Roda Baiana está no ar. Aqui a gente discute as principais notícias da semana com 5 pontos de vista para você refletir sobre a atual situação do Brasil. Todo dia tem uma notícia pior do que a outra e todo mundo parece apenas defender a opinião que lhe interessa. Dizem que o problema do país é a má administração. Ninguém melhor do que uma administradora para falar sobre isso. Aqui com a gente temos a Gabriela Bressan, da região Centro-Oeste. Você quer saber até que ponto a justiça pode ir? A estudante de Direito do Nordeste, Bruna Dias, te conta. O comunicador Júnior Gesla, da região Sul, nos informa sobre a perspectiva da mídia. Diretamente do norte do Brasil, o jornalista Lucas Maciel vai te manter atualizado com informações precisas. Nosso time está a postos para conversar com você, jovem como nós. Sejam todos muito bem-vindos ao Roda Baiana. Hoje vamos discutir a respeito de um tema que permeia todas as notícias que lemos e ouvimos a respeito do nosso atual governo. A instabilidade política é algo presente na atual gestão do país, mas ela também foi um problema em outros momentos da história. Antes de qualquer coisa, o que é a instabilidade política? Se eu digo que algo não está estável, é porque coisas estão se alterando muito em uma frequência muito curta de tempo, né? Uns exemplos disso são trocas sucessivas de governantes, como ocorreu durante guerras civis, golpes militares, levantes ditatoriais e até mesmo situações como ocorrer ou apenas até citar o impeachment mostra essa instabilidade. São situações em que as políticas públicas, as instituições e a regra do jogo muda com muita frequência. Há um problema em torno da instabilidade política, que é a polarização política. A gente tem como exemplo disso, em 2016, as manifestações de impeachment da Dilma Rousseff, em que um muro de metal foi construído dividindo ao meio a esplanada dos ministérios em Brasília. Então, isso mostrou bem uma polarização política que vem se seguindo. Alguns momentos de instabilidade política recentes que a gente pode citar é, em 2013, o panelaço antigoverno. Depois, em 2016, o impeachment de Dilma Rousseff. Em 2018, a gente teve a prisão do ex-presidente Lula e também a greve de caminhoneiros. Nesse momento, a gente está passando por questões de instabilidade política. Por que isso está ocorrendo novamente? Para falar um pouquinho mais sobre isso, Lucas Maciel. Então, Raquel, eu não vou me alongar muito, nem ir tão distante. Eu não vou entrar no mérito histórico dessa estabilidade política. Eu vou tentar buscar para um momento mais recente. Pegando um pouco do que se falou sobre o impeachment e de 2018 para cá nas eleições. Vou começar para refrescar a memória do brasileiro. Porque o brasileiro ele tem a memória curta, então não adianta ir tão além assim. Inclusive, em relação a comparativos. O brasileiro adora comparar. Então, vamos comparar um pouquinho alguns números e refletir um pouco sobre dados. Como eu gosto de trazer dados, né, nos programas, então vamos lá. Em 2018, segundo a Justiça Eleitoral, né, 115,9 milhões de eleitores compareceram às urnas no segundo turno das eleições presidenciais. Isso corresponde a 78,7% do total de cidadãos que estavam aptos a votar. Do total de eleitores aptos, era de 147,2 milhões. Então, teve um déficit de 21,3%, que equivale a 31 milhões de pessoas que não compareceram às urnas. No comparativo com a eleição anterior de 2018, no segundo turno, essa mesma porcentagem se repetiu em 2018, foi de 21%, porém, de 30 milhões de pessoas ausentes, o que equivale, o que no comparativo, 1 milhão de pessoas a menos compareceram nas eleições de 2018, né? E para relembrar também os números, Bolsonaro com 55% de aprovação no final das contas, né? E o Haddad que acabou com 44%. E aí eu trago o comparativo, já que sempre gostam, né, de trazer os dois lados da moeda. A Dilma, no final do seu segundo ano de mandato, terminou com 77% de aprovação do seu governo. E o Bolsonaro, nesse segundo ano, até o momento, tem 33% de aprovação. Certo? A Dilma, em meio ao processo de impeachment, chegou a 59% de aprovação entre o eleitorado brasileiro. Por que eu estou trazendo esses números? Porque passar por um processo de impeachment em 2016 e ter um presidente
com 59% de aprovação, e hoje, em meio à instabilidade política e a possibilidade de um novo impeachment, com mais de 30 processos de impeachment no Congresso que foram repassados, e um presidente ter 33% de aprovação, sendo que chegou a ganhar as eleições com uma sonora, né, goleadas, vamos dizer assim, sobre o Haddad, com 55% de aprovação, chegar ao meio do seu mandato com 33%, mostra o quão estável é o governo. Mostra que, desde 2019, com tantas falas irresponsáveis, com tantas ações irresponsáveis do governo, e chegar em meio à pandemia, e o ministro Celso de Mello colocar à tona, mostrar o vídeo com tantas falas irresponsáveis, sendo que o governo não demonstra um cuidado ao momento da pandemia, você vê assim, o que está acontecendo com a política, né? Eu acho que hoje é o retrato claro do o que é a demonstração de instabilidade, porque em todos os outros países do mundo, os principais países do mundo, né, você vê um cuidado excessivo com a pandemia, e aí o presidente, com a sua equipe, em uma reunião ministerial, não fala sobre o cuidado, fala em prisão de ministros do STF, fala de golpe militar, com um excessivo número de palavrões, mas não fala do que o Brasil quer saber, sabe? Que medidas estão sendo tomadas para o combate ao coronavírus. E aí eu vou também para alguns dados que também demonstram isso, porque a gente precisa olhar um pouquinho para o passado também, né? Em uma pesquisa de 2015 e um comparativo com 2018, segundo a Latino Barômetro, uma organização privada sem fins lucrativos que realiza estudos políticos e sociais na América Latina, somente 32% em 2015 e 33% em 2018, sem variar muito, né, com uma margem de erro curta de um período para o outro, os brasileiros preferem a democracia na sua total forma de governo apenas nessa porcentagem. Ou seja, você pega quase 70% da população não enxerga a democracia, o regime democrático, como a sua principal forma de governo. E aí 55% em 2015 e 40% em 2018, que também é um número considerável, é um número expressivo, do povo brasileiro não se importaria em viver um regime antidemocrático, desde que os governantes resolvam os problemas econômicos. Então, esses dados mostram como a eleição de 2018 foi resolvida, né? Como foi decidida, né, no final das contas, onde o discurso do presidente, o discurso da direita, mostrando uma preocupação com a economia, trazendo o Paulo Guedes como o salvador da pátria da economia no Brasil, como se tudo que ele implantasse em relação à economia fosse salvar o Brasil da lama de governos anteriores, que não é bem assim. E estamos vendo hoje a recessão e vendo que não tem medidas concretas por parte do Ministério da Economia em relação ao que vai ser feito, né, ou o que está sendo feito. Então, eu acho que são dados que precisam ser expostos, e também pensando nessa reunião que eu falei, que ela só veio a comprovar o que a imprensa estava falando, dando credibilidade para as grandes mídias, inclusive, que já tinham vazado antes, né, o conteúdo dessa reunião. Eu acho que quem pode falar um pouco mais sobre isso é o Júnior, que vai trazer um panorama, acho que mais amplo, né, sobre o assunto. Oi, Lucas, boa noite a todos. Acho que uma coisa que a gente tem que trazer muito, muito séria nessa questão, olhando pelo viés da comunicação, é que na comunicação a gente tem um termo que a gente chama de imunização cognitiva, que acho que é uma coisa que tem acontecido no debate político nacional nos últimos 10 anos, talvez. Que é aquela coisa da gente ir se incluindo numa bolha com pessoas cada vez mais com um olhar semelhante político àquele que a gente tem, e cada vez mais diminuindo a importância do outro lado, de ouvir o lado contrário, justamente para crescer no debate, conseguir ter uma pluralidade de visões. Acho que o que a gente tem visto nos últimos tempos na mídia, e não só na mídia, mas nos meios de comunicação de uma forma geral,
é um tratamento do debate político quase que como entretenimento. É muito difícil, você tem que garimpar muito hoje para encontrar um debate político que ele tenha substância no sentido de argumentos de esquerda e de direita que sejam consistentes, que tenham bastante informação. A maioria a gente vê pelos títulos que a gente vê na internet de fulano arrasa ciclano, fulano destrói ciclano, né? A gente vê muito um embate de ideias para tentar destruir uma outra pessoa, mas não para criar um pensamento e uma construção coletiva que nos leve a alguma questão mais produtiva, né, de uma forma geral. A política, ela é uma questão complexa, né? Ela é muito difícil. Então a gente não pode superficializar esse debate como se fossem, usando um termo aqui do Rio Grande do Sul, uma grenalização do assunto, né? Apenas dois lados e lidando com paixões e não com dados. A gente precisa trabalhar um pouco mais com informação. A política precisa ser explicada, acho que para a maioria das pessoas, de uma forma simples, mas a gente não pode levar isso para um lado simplista. Ou seja, é preciso simplificar a informação, mas a gente não pode transformar esses dados, essas informações, em paixões que negam completamente os argumentos de um espectro oposto. Então, é muito importante que a gente consiga começar a entrar mais em profundidade nesse debate para a gente poder crescer. Porque essa ferocidade do debate político, ela tem afastado as pessoas que eventualmente gostariam de aprender um pouco mais sobre isso, né? A polarização vazia de argumentos, ela não constrói em absolutamente nada. Ela é uma polarização pela polarização. E a gente tem visto uma escalada disso nos últimos 10 anos que prejudica muito o debate público, né? E, de fato, a gente olhando hoje, isso que eu falei, todo esse apanhado de como isso se transformou num grande entretenimento para caçar cliques, quantas pessoas que a gente está vendo hoje falando de política, de fato entendem de política? Quantas pessoas a gente estão falando e a gente percebe que realmente estudam sobre aquilo ali, e não é uma opinião superficial, né? Trazendo como um exemplo da área do entretenimento, a gente teve a live da Anitta com a Gabriela Prioli. A Anitta foi muito pressionada para se posicionar politicamente e ela teve a coragem de chegar e dizer uma coisa que acho que hoje muita gente tem dificuldade de dizer, que é não sei, quero aprender sobre isso para conseguir falar, né? Então, ao mesmo tempo que ela foi atacada por um lado, por não conhecer esse assunto, tem outro lado de muitas pessoas que dizem, olha, eu também não entendo muito, então que legal que eu estou podendo aprender isso. Então, acho que é mais ou menos esse caminho. A gente precisa ir para a profundidade do debate político para conseguir, de uma forma leve, crescer e trazer cada vez mais argumentos para a gente crescer coletivamente. Uma questão que acho que é importante a gente trazer, eu queria passar a palavra para a Gabi, com relação à administração pública, né? Todo esse contexto de instabilidade que a gente está falando, como é que a administração pública fica no meio disso, Gabi? Boa noite. Então, muito se diz que o Brasil tem problemas com a administração pública. Isso não é errado, isso é muito certo de falar. E não só a falta da administração pública, envolve muito mais como questões éticas e morais. Que isso nessa época está bem escancarado até nas últimas notícias que estão saindo. Mas na parte voltada para a administração pública, é muito complicado porque, assim, quem está ali dentro precisa entender como administrar. Porque você está lidando principalmente na parte do dinheiro, você está lidando com o dinheiro do povo. Só que eles não medem a eficácia e a eficiência de dentro dos recursos arrecadados. Porque, por exemplo, é muito difícil você administrar um dinheiro sem saber o que você vai fazer com ele. Ou, por exemplo, dentro da política, onde mais gasta? Se você puxar os dados, a folha de pagamento dos políticos tem uma receita muito maior do que eles recebem, do que é gerado de imposto que a gente paga e tudo mais. E um valor que a gente paga, os impostos, que era para ser voltado para nós, para a população, não é voltado. A gente vê aqui no caso do Mato Grosso do Sul, a gente paga taxas de impostos altíssimas. E se você andar pelas estradas de dentro do estado, são extremamente precárias. Tem a BR-262, que sempre sai em noticiários aqui, que é completamente perigosa, não tem uma visibilidade boa, não tem um acostamento, sempre tem mortes, acidentes com óbitos.
E cadê? Né? É onde todo mundo pergunta, cadê o nosso dinheiro que a gente paga? E sim, isso é falta de administração. Ou a quantidade de dívidas públicas que o Brasil tem. São números altíssimos e a gente nunca vai conseguir pagar, porque são juros em cima de juros, que muitas vezes esses juros é reembolsado para o bolso dos nossos políticos, né? Esse é o grande problema da questão. E eu falo que, assim, o político, todo mundo tem que entender de administração. Porque você pensa para dentro da sua casa, você recebe R$100 por semana, você vai gastar 200? Cadê os outros 100? É isso que acontece com a dívida do Brasil. A gente gasta muito mais do que a gente recebe. E é onde gera dívidas, é onde a gente não consegue pagar essas dívidas e pega mais dinheiro emprestado. E isso vira uma bola de neve. Isso nunca vai ser repassado para a gente. E esse é o grande problema. A primeira coisa que eles deveriam fazer, se você entrou para a política e você quer assumir isso, você não deveria exigir um salário tão alto. Isso é da parte que você se propôs. Você quis ajudar sua cidade, seu estado, seu país. Então, tudo bem, é claro, todo mundo precisa ter um salário, mas não exorbitante do jeito que é. E ainda mais sabendo que nós não temos recurso para pagar o quanto eles ganham, né? E isso é o grande problema, sim, do Brasil em relação à falta de administração. Isso precisa muito ser revisto. E, Raquel, como que você acha que está sendo essa parte administrativa de política com toda essa questão aqui no Brasil? É muito importante você ter trazido isso para a gente, Gabi, porque é importante a gente estar consciente de como o nosso país é administrado, de tudo que envolve a administração, né? Claramente, a gente está com problemas de administração, não é do governo atual, é algo que vem se estendendo ao longo de muitos anos. Inclusive, isso diz muito a respeito da polarização política, que eu já havia citado e que o Júnior trouxe à tona novamente em relação aos meios midiáticos também. Esse tipo de polarização ele dificulta muito o diálogo sobre política, né? Porque a partir do momento em que a gente tem pessoas que defendem ferozmente uma ideologia e não param para discutir no campo político e vão sempre para o campo emocional, da paixão, isso fica um pouco complicado, né? E aí parte para a questão que o Júnior já havia colocado, dessa retórica furiosa em discursos aclamados que são colocados ou na mídia ou, enfim, na internet, nas redes sociais. Então, é algo que realmente demonstra o quanto as pessoas estão desconectadas com o que de fato é a política, né? Se preocupa-se muito em defender um candidato, ou outro candidato, ou um partido político, e de conversar sobre o que de fato diz respeito ao nosso país, a como ele está sendo administrado, o nosso estado, enfim, é algo que acaba sendo deixado de lado. E aí eu acho que é importante a gente trazer sempre algo que é o que a Anitta e a Gabi Priori estão fazendo na live delas, que é trazer informação política. Então eu passo a bola agora para a Bruna Dias, para ela contar um pouquinho para a gente sobre as funções aí do nosso governo, que a gente cobra, mas ninguém nunca sabe muito bem quem cobrar. Então, Bruna Dias. Obrigada, Raquel. Eu acho que é uma oportunidade incrível estar vindo falar isso aqui, porque, assim como a Gabi falou, eu acho que todo mundo deveria ter algum conhecimento de direito, ou de pelo menos a organização estrutural do nosso país, como funciona de maneira básica. Mas isso não acontece e realmente é muito confuso. Tanto que eu precisaria de mais do que o tempo do programa inteiro para conseguir explicar exatamente o que compete ao governador, ao presidente. Porque muitas vezes até esse discurso polarizado que os meus colegas trouxeram fazem com que a gente culpe somente aquele gestor do Estado, seja prefeito, seja deputado, seja presidente, o que seja, que muitas vezes não tem nada a ver com a competência que você está procurando criticar de maneira eficaz. E aí eu vim dar um esclarecimento, assim, mais ou menos, dos princípios básicos de como funciona o nosso país. Primeiro, a gente sabe que existem 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O executivo ele é o responsável por administrar o Estado. Ele vai observar as normas vigentes no país e governar o povo.
propor os planos de ações e administrar os interesses públicos. Este poder, ele é, no âmbito federal, destinado ao presidente da República, no âmbito estadual, destinado ao governador, e no âmbito municipal, aos prefeitos. E competem a eles, no caso, ao presidente, que é o chefe do poder executivo do país, os atos de chefia do Estado. Ele vai exercer a titularidade em relações internacionais e do governo, assumindo as relações políticas e econômicas. Além disso, e mais importante, o presidente ele vai dialogar diretamente com o legislativo, que eu vou falar daqui a pouco, tendo o poder de sancionar ou rejeitar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Então, o que acontece? Os três poderes, eles são poderes separados, autônomos, mas que eles têm uma interseção que devem dialogar, principalmente em atenção às condições da sociedade e aos interesses públicos. Entrando no poder legislativo, o poder legislativo, ele é o de literalmente legislar, ou seja, criar e aprovar as leis. Mas também ele tem a função de fiscalizar o poder executivo. Então, os deputados, os senadores, deputados tanto estaduais quanto federais, eles vão estar ali criando as leis. Então, às vezes, você vê uma situação de, por exemplo, houve uma nova lei que me desagrada, então eu vou criticar o presidente. Não é bem assim. Ele pode rejeitar ou sancionar a lei, mas quem produz as leis, ou então está faltando uma lei muito importante aqui, quem produz essas leis são os senadores e os deputados. Os vereadores também no âmbito municipal, desculpa. E aí, o que acontece? Eles também vão fiscalizar, como eu falei, fazendo um controle político-administrativo e financeiro-orçamentário. Então, se tiver um rombo em algum orçamento que tiver se excedido por qualquer uma das partes do Poder Executivo, ou seja, prefeito, governador, presidente, isso vai competir também ao Legislativo ficar em fiscalização. E aí a gente entra no terceiro poder, que é o Poder Judiciário. E esse poder, ele vai ser de literalmente interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as regras e as leis criadas pelo Legislativo. Lembra que eu falei que todos casam, né? Vai aplicar as leis aos casos concretos e apresentar o resultado para um conflito de interesses. Então, por exemplo, isso pode ser desde a área penal até, por exemplo, o direito do consumidor. Não sei, houve um corte de água na minha casa que não deveria acontecer. O que você vai fazer? Vai entrar na justiça. Então, o Poder Judiciário. Obviamente, esse poder ele é constituído pelos juízes, mas também ele conta com a participação dos promotores de justiça, dos desembargadores, também dos ministros, e vai caber à sociedade, por fim, agir como uma extensão de todos esses poderes, fiscalizando e cobrando conforme as respectivas competências de cada um dos três. Por isso que é muito importante que a gente tenha uma noção básica, para que a gente saiba exatamente de quem cobrar, cada um. E é isso. Muito obrigada, Raquel, pela oportunidade. Obrigada a você, Bruna, pelas informações. É muito importante a gente trazer esse tipo de conceito aqui no programa, porque, mais uma vez, a gente está falando com jovens e, infelizmente, a maioria dos jovens ainda não tem tanto interesse, tanta afinidade com a política. Então, muito importante sempre a gente trazer essas pautas. A nossa próxima pauta, ela retrata, mais uma vez, como na semana passada, um tema recorrente nas periferias do país, que é o assassinato de jovens negros em operações policiais. É importante ressaltar que a gente vive no Brasil um racismo estrutural, né? Então, quando a gente pensa nas ações policiais, por exemplo, de acordo com pesquisas em São Paulo, e no Rio de Janeiro, 7 a cada 10 pessoas que são mortas em operações policiais são negros. Então, isso diz muito sobre a realidade em que a gente está vivendo. E quando a gente vai para o âmbito da população carcerária, 75% são considerados negros ou pardos, né? Então, a população negra, ela vive dentro desse contexto social em que falta até mesmo espaço, né? Uma representatividade. Você falou dos 3 poderes, Bruna, e dentro dos 3 poderes é muito difícil a gente ver um grande número de negros.
né, sendo representados ali. Então, isso diz muito sobre as leis que vão fazer, sobre as políticas públicas, né, e indo um pouco para essa questão das operações policiais, falando mais da região sudeste aqui de São Paulo e Rio de Janeiro, os negros eles foram marginalizados e excluídos, né? Então, desde um período escravocrata, foi colocado que a vida do negro não importava. Então, em operações policiais aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, como é o caso do João Pedro, que aconteceu nessa semana e que foi muito comentado nas redes sociais, gerou uma mobilização, que um jovem de 14 anos da região metropolitana do Rio de Janeiro que foi morto dentro da sua própria casa, né? Outros casos, como em São Paulo, durante esse último governo do João Dória, que a gente teve ações policiais na Paraisópolis, por exemplo, em que 9 jovens foram mortos na saída de um baile funk, e entre outras ações que ocorreram policiais aí, que deixaram jovens mortos, né? Jovens que não tinham culpa, que não haviam sido... na verdade, não havia nenhuma comprovação de que eles tinham feito, de fato, alguma coisa ilegal. Né? Então, para falar um pouquinho sobre isso, sobre essas ações policiais e até onde os policiais podem ir, eu acho que você pode falar um pouco mais sobre isso, Bruna, de até que ponto a polícia vai. Isso está certo? Como as pessoas podem recorrer diante de um caso desse, meu filho, ou, enfim, alguém que eu conheço foi baleado, enfim, não tinha culpa. Como que essas pessoas podem lidar com isso? Novamente, agradeço muito pela oportunidade, Raquel. É engraçado como funciona isso, assim, engraçado não, né? Mas chega a ser cômico de tão triste a gente está tendo que vir falar aqui sobre essa situação. Eu me sinto extremamente chateada e acho que qualquer pessoa com um senso de humanidade também, porque é uma situação muito triste mesmo e que supostamente deveria ser um tema de simples complexidade. Não é porque uma pessoa cometeu um crime que ela vai ser condenada à pena de morte. Você chegou a citar, inclusive, que foi comprovado que essas pessoas não tinham nenhuma correlação, ou não foi provado, né, que essas pessoas não tinham nenhuma correlação com atos ilícitos, mas mesmo que estivessem, isso não significa que a polícia tem autoridade para cometer assassinatos, como está acontecendo. E quando a gente vê na prática, como eu falei, deveria ser uma coisa simples, mas a fatalidade do abuso do poder policial chega a nos colocar no questionamento, sabe? O que está acontecendo? E aí, eu volto aqui um pouquinho para um conceito de direito administrativo do que é o poder de polícia. O poder de polícia é decorrente do confronto entre dois aspectos. De um lado, o cidadão quer exercer plenamente os seus direitos, e do outro lado, a gente tem a administração, que é a administração pública é o Estado, a gente tem a administração pública, que tem como obrigação condicionar o exercício desses direitos ao bem-estar coletivo. E ela o faz usando o seu poder de polícia. No caso, essa vai sopesar esses dois interesses. E a partir daí, a gente pode confirmar assim, que na teoria o poder policial visa primordialmente o bem-estar social em confronto com interesses de direitos individuais. O correto, assim, o esperado, é que as abordagens policiais elas sejam extremamente técnicas, de modo a propiciar a segurança à polícia e também ao abordado. O poder policial só se justifica na utilização da força quando estritamente necessário e na medida exigida para o cumprimento do seu dever, estando a polícia na obrigação de garantir a proteção da saúde de todas as pessoas sob sua guarda. Isso inclui a pessoa que está sendo investigada ou esteja sendo alvo dessa ação policial. Então, onde está o problema? O artigo 23 do Código Penal brasileiro, ele prevê a exclusão de ilicitude em 3 situações. Para um crime poder ser levado adiante, para ser considerado um crime, ele tem que ter esse aspecto de ser ilícito. E aí existem 3 excludentes de ilicitude. No estrito cumprimento do dever legal, nos casos de legítima defesa e em estado de necessidade. O dispositivo ele pode ser usado por agentes de segurança e por qualquer cidadão, não só pelos policiais, a depender da situação. Mas a gente não pode entender esses dispositivos de forma assim ampla. Não pode ter um abuso da legítima defesa, você não pode ser agido com dolo ou do estrito cumprimento do dever legal. Você tem que agir literalmente como prevê esses dispositivos.
E aí, eu acho muito importante trazer nesse caso que, embora tenha sido refutada essa parte do pacote anticrime, que foi aquele previsto pelo Moro, é importante para a gente compreender onde está o erro e relembrar um pouco disso, que foi incluído nessa proposta a inclusão de que seria também uma excludente de ilicitude se o ato fosse cometido por medo ou por violenta emoção, que são situações que todos os policiais passam, mas que não justificam o uso do abuso do poder policial. E aí, eu acho que a Gabi pode falar um pouco mais para a gente das iniciativas que ajudam a população nesses casos. Oi, Bruna. Então, eu pesquisei bastante sobre alguma forma privada, né, para essas denúncias, porque hoje o que a maioria sabe para você denunciar é o Disque 100, a ouvidoria de polícia, que são os canais públicos. Só que no Rio de Janeiro foi criado uma iniciativa privada para essas denúncias. Ele se chama Defesap, que é um serviço de denúncias à violência do Estado na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é através do número de WhatsApp. Eu vou passar, caso alguém conheça ou precisa, o telefone é o DDD 21, que é do Rio de Janeiro, e é 99670 1400. Para caso você conheça ou você precisa, é só você mandar, é muito fácil e simples. Você manda um WhatsApp denunciando esse abuso de autoridade dos policiais, né? Como no caso do João Pedro, que foi citado essa semana. E porque assim é uma forma mais rápida e não tem toda a burocracia dos órgãos públicos. E isso é muito complicado porque é muito difícil você julgar. Todo mundo fala que o racismo hoje em dia praticamente não existe, mas lógico que não. É isso quem fala é quem não vive, quem não sente a dor. É muito fácil a gente, nós que não tá perto dessa realidade, julgar. Mas é aquela famosa frase, né? Enquanto não é dentro da sua família, não se preocupa tanto. Agora, quando é um familiar seu, um filho, uma mãe, um tio, um irmão, aí a realidade é diferente. Essa população, principalmente das comunidades, é de muito medo, assim, pânico, porque ninguém sabe que horas que vai ter um combate, um confronto policial com supostamente pessoas que fizeram... Porque às vezes acontece também de a pessoa estar na rua, né? E acontece um confronto policial entre polícia e bandido, ou até mesmo só o abuso da polícia, do poder da polícia, e às vezes uma criança, como no caso do João Pedro, e acontecer a fatalidade. Isso é muito triste, mas infelizmente ainda é a nossa realidade. Espero que passe isso logo. E Lucas, me conta um pouquinho como é essa situação aí na região norte? Primeiramente, é complicado da gente falar, porque não é o nosso local de fala, como já repetimos sobre alguns outros assuntos e algumas outras situações. Porém, não impede da gente que a gente queira entender o que se passa. E aí, que aqui na região norte, acho que não é tratado tanto sobre o assunto, porque não foi tão forte a questão de quilombos. Aqui temos quilombos, mas são mais indígenas que ocupam esses quilombos. Foi uma outra forma de colonização, uma outra realidade no período escravocrata. Porém, a gente pensa nessas operações policiais e o quanto afetam sociais que buscam defender a causa, tem uma palavra que sempre vem à tona, né, que é representatividade. Falou que Lucas, não tem tanta representatividade negra. Lucas, nossa conexão com você está um pouco ruim. Eu vou passar a fala para o Júnior, para ele falar um pouquinho sobre essa relação na mídia, enquanto a sua conexão recupera.
Assim que a gente conseguir de novo a conexão com você, a gente passa para você a voz. Júnior, por favor. Raquel, com relação à questão, com o olhar da mídia sobre essas situações, acho que é importante a gente pensar na questão da abordagem, né? A gente tem a realidade que existe uma ação que seja prática e prática. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa ouvir as pessoas que estão envolvidas nessas tragédias, eu faço uma conexão aqui com o que eu falei na questão da instabilidade política, né? Há um teórico da comunicação chamado Guy Debord que fala da sociedade do espetáculo, né? Da espetacularização dessas situações. Então, a gente vê há muito tempo, isso é uma coisa de 30, 40 anos já, essas situações, essas tragédias sendo abordadas por parte dos meios de comunicação também como caça-clique, também como uma forma de dar longas horas de cobertura que muitas vezes não revertem efetivamente numa busca de soluções, numa busca de algo mais concreto para tentar minimizar e resolver essas situações a longo prazo. De novo, uma construção coletiva para que isso se busque de uma forma sustentável na sociedade, a gente possa ter menos notícias nesse sentido e a gente possa enxergar situações mais resolvidas nesse sentido, né? Não dá para a gente usar essas narrativas como forma de buscar audiência. É preciso que a mídia exerça o seu poder e a sua tarefa de informar da maneira mais prática possível para que essas situações cada vez mais sejam resolvidas. Acho que é a questão mais necessária, Raquel. Obrigada, Júnior. Lucas, você gostaria de finalizar a sua fala, só para a gente ter uma... Parece que a nossa conexão com o Lucas hoje... Eu parei na conexão. Lucas, a nossa conexão com você tá ruim. Infelizmente, Tudo bem. Infelizmente, eu preciso concluir aqui o nosso programa. Muito obrigada pela opinião de todos vocês, por trazerem todas essas informações desses dois temas. Foi muito gostoso esse bate-papo com vocês e o Roda Baiana fica por aqui. Obrigada aos nossos comentaristas Bruna Dias, Gabriela Bressan, Lucas Maciel, Júnior Guesla. Muito obrigada a você, ouvinte. Eu sou Raquel Martins e a gente se encontra ao vivo às 7 da noite no nosso próximo domingo. Uma boa semana para você e até a próxima!